Olá, pessoal. Pessoal, isso aqui vai ser mais um mini curso do evento de lançamento da revista. E nós estamos aqui vocês estão vendo aí o Instagram oficial da revista, que é claro que sou eu que eu estou por trás dele, né? Então, gente, aí nesse Instagram eu estou colocando o que a gente está publicando na revista. Tipo, o curso da revista, como escrever uma arte. Gente, escrevam um resumo expandido e mandem para a revista. Para assim, como chegar à revista? Então, aqui está o Instagram da revista. Você vai lá no LinkedIn dela, né? E aqui, ó, link oficial da revista. Aqui é o curso, é o lançamento, é o curso, os mini cursos que já estão lá. Já tem os mini cursos lá, gente. Inclusive, cada mini curso desse vai ter um certificado. E aqui é o link da revista. Pronto, aqui tem os tópicos. A edição atual é essa que nós estamos. Aqui é sobre o evento de lançamento, normas para submissão, políticas editoriais. Aqui é a revista. Vocês estão- O que eu estou vendo, vocês também irão ver ao clicar lá no site da revista. Nós não temos edições anteriores. Nós estamos na edição atual, que é essa. Aí como você chega lá e você só clicar edição atual, é essa. Essa é a versão atual. E você pode navegar aqui no. Ó, tem os artigos já publicados. Já temos dois artigos. Esse que acabamos de publicar é meu de novo. Mas. E esse minicurso será sobre esse artigo. O nome do minicurso é Algoritmos do Passado. Como a IA está reescrevendo a história. Então, nós teremos este minicurso nesta aula, a partir deste artigo que eu acabei de publicá-lo. Mas eu vou explicar por que eu publiquei ele agora e por que ele foi na revista, tá? Enfim, estamos aceitando. Ó, já temos o modelo do. É esse modelo aqui. Você que quer mandar o seu artigo, é esse modelo aqui. Já está lá no site, ó. É só clicar modelo ou modelo do resumo expandido, que é um texto mais curtinho de 5 páginas. De até 5 páginas, tá bom? Então, vocês podem baixar o modelo, tem as diretrizes para autores, vocês podem lá conferir, escrever seus artigos e vocês vão submeter seus artigos por esse link aqui, ó. É o mesmo link para qualquer submissão, tá? Então, vocês vão submeter com este, ó, envio de material para avaliação. Aqui, vocês mandam por aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o curso sobre o segundo artigo. O primeiro já teve até um sobre. É exatamente esse daqui, como escrever um artigo expandido. Eu leio o primeiro artigo e eu vou ler o segundo como um mini curso só sobre o artigo. Não é para vocês fazerem igual o artigo, não. Era só para apresentar esse artigo e transformar ele num mini curso, porque é um assunto interessante que eu gostaria de debater um pouco mais. Por isso que eu publiquei sobre ele. É um artigo que eu li cientificamente, passou por todos os critérios, mas eu vou explicar a história dele. Vamos abrir ele. Primeiramente, você pode ver ele na versão páginas, que é aquela página que é assim, ela abre, tá? Você pode ver, né, nesse estilo aí, mas eu estou preferindo ler na vertical, na vertical. Aí por isso que tem os DOIs. O DOI é o DOI, que é o indexador. É onde esse arquivo ele está na internet. Ele está aqui. Todos os artigos que vão para a revista vão com DOI, viu, gente? Então ele já está no Zenodo. Olha o DOI dele aqui. Revistas e Requatações, volume 1, número 1, da página 31 a 42. Aí o próximo artigo é da 43 adiante. Linguagem em português.
Aqui estão as palavras-chave. Então, escolham palavras-chave boas, viu? Que eu coloco elas aqui, ó. Inteligência artificial, pesquisa histórica. Sobre isso que esse curso vai falar. Citar a citação. E aqui é o DOI dele, né? Aí aqui é onde está o repertório, que é exatamente a nossa primeira edição da revista. Tá vendo? Clica aqui, o repertório é onde? Onde é que o artigo tá? Ele tá aqui, olha. Algoritmos do passado, tá vendo? E traz pra cá também. Oh, coisa boa. Então vamos lá. Olha, é o mesmo esquema. Assim, eu não quis. Não, vai ser o mesmo esquema para todos os artigos. Vocês já viram que tem um modelo lá, né? Olha. É esse template aqui. É só vocês baixarem, vocês conseguem editar e mandar para mim, tá bom? Deixem que a página eu coloco, tá bom? É fácil, gente. É um artigo acadêmico. Nós vamos ler aqui e vocês vão estar entendendo como é que faz. Vocês podem baixar aqui, ó, baixar. Enfim, vamos ler. Então, algoritmos do passado. Como a IA está reescrevendo a história. Professor Diego Vinícius. Resumo. Lembre-se, o resumo é a parte, eu digo que é a parte mais importante do. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, é passar aí. Eu não vou precisar grifar dessa vez. Então, pode ser no site mesmo. Porque quando eu paro para grifar, eu demoro, né, um pouco mais. Então, lá. Este é um artigo, não é mais um resumo exponencial. Então, como é que você começa? Este artigo busca analisar o impacto da inteligência artificial, a IA, na pesquisa histórica contemporânea, com ênfase em três eixos centrais: a digitalização de arquivos, a análise de Big Data e os dilemas éticos inerentes à reconstrução do passado por meio de ferramentas automatizadas. Entende que isso aqui é o objetivo desse artigo. Não é, isso é um resumo expandido? Não. É um artigo? Sim. Isso aqui é um objetivo? Sim. Tem a resposta para isso? Então, aí como é que eu vou responder isso? No artigo, eu tenho que dar a resposta ao problema. Lá no resumo expandido, a gente está apresentando o problema, tá bom? Tem essas diferenças. Então, como é que eu vou responder a isso? A partir de uma revisão bibliográfica interdisciplinar, integrando obras de historiografia digital, ciência da computação e estudos críticos sobre tecnologia. Examinam-se projetos emblemáticos, debates teóricos e estudos de casos publicados entre 2010 e 2023. Meu recorte histórico. Identificou-se que a IA amplia o acesso a acervos históricos e permite análise em escalas inéditas. Exemplo, cruzamento de milhares de documentos, mas também reproduz vieses estruturais como racismo algoritmo. Já ouviram falar sobre isso? O racismo algoritmo e fragiliza a interpretação contextualizada essencial à historiografia. Além disso, lacuna nos dados e a maternidade perdida na digitalização emerge como desafios metodológicos. Conclui, qual é a conclusão desse estudo? Aonde isso vai levar? Que a IA representa uma revolução tecnológica ambivalente. Enquanto otimiza a pesquisa, exige protocolos éticos rigorosos e a manutenção do protagonismo humano na crítica histórica. A integração entre historiadores e especialistas em ética digital surge como um caminho para equilibrar a inovação e a responsabilidade epistêmica, porque senão acaba se tornando uma epistemologia eurocêntrica, entendeu, gente? Palavras-chave: inteligência artificial, pesquisa histórica, digitalização de arquivos, viés algoritmo. Desculpa, pessoal, eu tive que tirar os meus fones de ouvido porque descarregaram. Então vamos ver como será até quando eu aguentar, porque não é sempre que eu costumo ficar sem abafadores de ouvido. E eu não sei onde estão os meus abafadores. Tá usando tanto fone de ouvido que até descarregou o bichinho. Mas vamos lá. É, aí, sim, vai ter uma versão em inglês, porque artigos precisam, né?
do abstract. Não vou me estender muito aqui. Página 31, que é a continuação daquele outro artigo. Aí quem for botar vai ser agora o 42, se eu não me engano. Então, introdução. A relação. Gente, e lembrando, para a introdução, o que tem lá no resumo expandido vale para um artigo. Só que no artigo você vai complexificar mais. Entendeu? Você não vai deixar tão pequenininho como o resumo expandido. No artigo você vai contextualizar o tema, botar os objetivos, as mesmas coisas que na introdução lá do resumo expandido, só que no nível mais acadêmico. Ou então, se mais bem estruturado, vamos lá. A relação entre tecnologia. Deixa eu aumentar porque eu sei que vocês sofrem depois para conseguir ver o texto. Tá no máximo o que eu posso, aqui no máximo. Então lá, a relação entre tecnologia e historiografia é tão antiga quanto a própria escrita. Porque, gente, tecnologia. Eita, eu vou comentar. É um curso, né? Um mini curso, eu vou comentando. A tecnologia, ela não surgiu na modernidade, não. A tecnologia, nós temos tecne lá no grego, muito antigo. O que é tecnologia? É a arte de fazer, é a técnica. Então, a arte dos sapateiros, bordadeiros, então tudo isso já eram tecnologias antigas. Então, por que eu estou dizendo que é tão antiga quanto a própria escrita? Porque quando nós pegamos a escrita é uma tecnologia de escrever, é uma técnica. Né? Então, a própria escrita é uma tecnologia. E a gente não aprendeu a escrever na modernidade. Convenhamos, tá? Então, a tecnologia, a técnica humana, ela tem uma historiografia muito antiga. E a relação entre técnica e historiografia, isso é tão antigo quanto a própria escrita. Vocês entenderam? Mas nunca antes, nessa história vasta, os historiadores ou as historiadoras se viram diante de um desafio tão vertiginoso quanto o proposto pela inteligência artificial, a IA. E nas décadas lá de 80 e 90, a digitalização de arquivos e o surgimento dos bancos de dados eletrônicos já anunciava o quê? Uma virada digital. Agora já não é mais a virada humana, agora é uma virada digital, para a era digital. Foi bem ali na década de 80 e 90 mesmo que aconteceu isso. O século XXI trouxe consigo uma revolução qualitativa. Algoritmos capazes não apenas de armazenar, mas de interpretar ou, ao menos, simular a interpretação de fontes históricas. Projetos como os Transcribus, que é livros transcritos. Nossa, dizer isso no português é tão. Livros transcritos. Plataforma que utiliza a Machine Learning para transcrever manuscritos antigos ou análise de padrões de migrações do Atlântico Negro através de bancos de dados das suaves voagens. Aí tem a referência, gente. Ilustram, porque assim, eu tive que ler muitos artigos em inglês para escrever isso aqui. Ilustram o potencial transformador dessas ferramentas. Contudo, como alerta Safia Honoria Nobre, a IA nunca é neutra. Ela carrega em seus códigos os vieses e a hierarquia do quem a programa, reeditando em nova roupagem velhas disputas sobre quem tem o direito de narrar o passado. Este artigo emerge de um paradoxo contemporâneo. Ao mesmo tempo que a IA democratiza o acesso a arquivos outrora restritos a especialistas, como os diários íntimos digitalizados do período colonial brasileiro disponível no acervo da Biblioteca Nacional. Ela também ameaça reduzir a complexidade histórica a equações matemáticas. Simon Walking, em sua provocativa ensaio Big, Big Data of the As Big Data vão matar as pessoas. É uma coisa assim. Deixa eu traduzir.
Eu fiquei interessado agora. Big Data para pessoas mortas. Uhum. Questiona se a análise de milhões de registros paroquiais por algoritmos não nos levaria a uma ilusão de objetividade total, obscurecendo as micro-histórias que dão carne e osso aos dados. Como conciliar, então, a eficiência da automação com a sensibilidade crítica que define o ofício do historiador? Para responder essa pergunta, adotamos uma metodologia interdisciplinar. Gente, no artigo você sempre vai ter que dizer como você fez a pesquisa. Qual é seu método de análise, que é um método interdisciplinar, que seja, que vai misturar algumas ciências, algumas disciplinas e vamos fazer elas interlocutarem sobre uma determinada questão, dialogando com as teorias da história digital, com a Jogol, críticos da ética tecnológica, como a Kelton Onal, se eu não me engano, e historiadores que refletem sobre os limites da representação do passado, como Michael Hoff, Troller. É, o recorte temporal privilegia publicações dos últimos 13 anos, de 2010 a 2023, período em que projetos como Live with McKinney no Reino Unido e o Slav Voyage consolidaram a IA como ferramenta historiográfica. O objetivo central desse estudo é duplo. Primeiro, mapear como a IA está reconfigurando três dimensões da pesquisa histórica: a preservação, a análise e a ética. Segundo, propor caminhos para que historiadores possam utilizar essas ferramentas sem abdicar de seu compromisso com a complexidade humana. Defendemos aqui uma tese delicada. A IA não é, a IA não é nem salvadora, nem vilã da história, mas um espelho distorcido de nossas próprias limitações. Quando algoritmos treinados em arquivos coloniais reproduzem estereotipos racistas, aqui está a fonte, e quando a digitalização em massa exclui documentos escritos em línguas indígenas não dominantes, a fonte, o que vemos refletido não é a falha técnica, mas um sintoma de desigualdades históricas ainda não superadas. A estrutura do artigo segue uma lógica dialética. Na primeira sessão, exploraremos o papel da IA na preservação e acervo de arquivos, celebrando casos como a digitalização dos pergaminhos de Herculano, carbonizados pela erupção de Vesúvio, no PIS, que está falando. Mas também problematizando a febre acumulativa. Ou seja, tipo assim, ok, nós temos uma vastidão de dados históricos e, e nós queremos acumular o quão de história precisamos acumular em PDFs e nas nuvens e dados para nos sentirmos satisfeitos, entendeu? Porque nós estamos numa febre acumulativa de botar tudo o que a gente sabe, o que a gente é para dentro da internet. Quanto mais a internet souber sobre o mundo, mais será como se a internet pudesse salvar o mundo. Não. É, essa febre acumulativa que prioriza quantidade sobre curadoria. Ou seja, não seria melhor botar só o que é importante no mundo? E é que tem alguma coisa importante ainda neste mundo. No melhor procurar coisas de qualidade ao invés de quantidade. Em seguida, analisamos como a Big Data desafia noções tradicionais de causalidade histórica, tomando como exemplo o uso de processamento de linguagem natural para rastrear a emergência do conceito raça em discursos parlamentares do século XIX. Por fim, confrontamos os dilemas éticos dessa nova fronteira, desde a privacidade de sobreviventes dos regimes ditatoriais cujos arquivos são algoritmicamente enquadrilhados, até os riscos de epistemicídios em projetos de reconstrução de culturas indígenas via IA. Longe de esgotar o debate, esse artigo busca oferecer uma bússola crítica
para navegar um território ainda em disputa nas ciências humanas. Afinal, como nos lembra o antropólogo Bruno Latour, toda tecnologia é um fato social. A IA, na história, não diz respeito apenas a máquinas, mas a escolhas políticas e efetivas que fazemos ou deixamos de fazer ao confiar-lhes nosso passado e o nosso presente. E aí, ai, gente, note aí que assim, tudo que uma introdução podia dizer, disse. É, pela introdução, a gente já sabe que a gente vai falar sobre é, historiografia, digitação de arquivos, esquecimento, fato social. Só que eu não vou trazer o Durkheim, eu vou trazer o Latour, tá bom? Enfim, já temos um panorama. Qual será a metodologia desse artigo? A construção deste artigo pautou-se em uma abordagem metodológica que articulou revisão bibliográfica interdisciplinar, isso já foi dito lá no resumo inicial, e análise crítica de estudos de caso, visando mapear tanto as potencialidades quanto os desafios éticos da inteligência artificial na pesquisa histórica. A revisão bibliográfica integrou três campos do conhecimento: história, ciência da computação e ética, dialogando com autores como Joe Gould e David Amsterdam, que refletem sobre a virada digital. Aqui é onde eu situo esse artigo, nas viradas digitais, ou viradas da internet, né? Na historiografia. Inclusive, tem um método etnográfico, é um netnográfico, é a etnografia na internet, netnográfico. É, Ted Wardell, cujos trabalhos exploram o uso da máquina, a, a, é, ensino por máquinas, tá bom? Em análises literárias, e Sapir Wozniak na crítica dos vieses algorítmicos. O recorte temporal privilegiou publicações de 2010 a 2023, período das consolidações da IA como ferramentas de pesquisa, sem negligenciar obras fundadoras como os escritos de Naico sobre o silenciamento das vozes marginalizadas. A análise de estudo de caso buscou equilibrar exemplos emblemáticos do Norte e do Sul globais, evitando a narrativa centrada apenas em iniciativas hegemônicas. Projetos como o Strawwise, que utiliza Big Data para mapear o tráfego transatlântico de escravizados, foram examinados não apenas por sua inovação técnica, mas por seu potencial de revelar padrões históricos invisíveis a metodologias tradicionais. Já Morkut TMS, plataforma de gestão digital liderada por comunidades indígenas australianas, ilustrou como a tecnologia pode ser reapropriada para garantir soberania sobre arquivos sensíveis. Cada caso foi analisado a partir de três dimensões interligadas: contribuições para a democratização do acesso, impacto na interpretação histórica e dilemas éticos inerentes ao uso de algoritmos. A metodologia adotou ainda uma postura crítica, questionando a neutralidade das ferramentas tecnológicas. Para isso, cruzou dados quantitativos, como taxas de erro em transcrições automatizadas de línguas indígenas, com análises qualitativas, incluindo o depoimento de comunidades afetadas por projetos de digitalização. Autoras como Linda Turride Smith e Murra Benjamin fundamentaram a reflexão sobre como a IA pode reproduzir estruturas coloniais ou, alternativamente, servir como um instrumento de resistência. Reconheceu-se, por fim, as limitações do recorte geográfico e linguístico, que privilegiou iniciativas em língua inglesa, mas buscou mitigar esse viés através de exemplos como o uso do IA pelo Guarani Quai no Brasil. A opção por não incluir novas referências além das já citadas no corpo do artigo manteve o foco na profundidade de análise, em vez da amplitude bibliográfica. Em síntese, a metodologia buscou não apenas descrever, mas problematizar o entrelaçamento entre tecnologia e história,
ressaltando que toda inovação carrega consigo escolhas políticas e que ignorá-las é, em si, uma forma de escolha. Resultados e digitalização de arquivos e preservação de memória, da memória. Em 752, um grupo de pesquisadores descobriu nas ruínas herculanas centenas de pergaminhos carbonizados pela erupção de Vesílio em 72 depois de Cristo. Depois de Cristo, só teve um Cristo. Por séculos, tentativas de desenrolá-los eram pergaminhos, gente, destruiriam parte do acervo. Até que, em 2023, um algoritmo de ensino por máquina, desenvolvido pela Universidade de Ken- Ketank, 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 Universidade de Ketank, conseguiu ler textos até então inelegíveis, revelando obras perdidas do filósofo Epicuro. Aí está a citação do caso, né? Este caso ilustra o potencial da inteligência artificial para resgatar memórias soterradas pelo tempo. Contudo, como nos lembra o historiador Sharon Standen, arquivos não são apenas depósitos de informações, mas lugares de poder. Quem preserva, seleciona e quem preserva, seleciona e quem é silenciado. A digitalização em massa de acervos históricos, acelerada por ferramentas de IA como reconhecimento óptico de caracteres, OCR, que a gente sempre faz aqui, que é escrever um texto à mão e a IA vai botar em texto pesquisável, entendeu? É isso. E redes neurais prometem remode- democratização, uma democratização sem precedentes. Projetos como Google Art e Cultr que disponibiliza online manuscritos medievais da Biblioteca do Vaticano ou o programa Memória Mundi da Unesco, dedicado a digitalizar registros de povos indígenas, são celebrados como triunfos contra o esquecimento. Para comunidades marginalizadas como a Sami da Escandinávia, cujas narrativas orais estão sendo transcritas por IA em colaboração com linguistas locais, a tecnologia surge como uma aliada da luta contra a erosão cultural. No entanto, a euforia tecnológica esconde dilemas profundos. O primeiro dele é o viés na curadoria digital. Quais documentos são priorizados para a digitalização? Um estudo sobre o acervo digital da Brat Library revelou que 78% dos manuscritos disponíveis online são de autores europeus no período moderno, enquanto textos africanos e asiáticos permanecem subrepresentados. Este desequilíbrio não é acidental, como argumenta o historiador indiano Dipt, perdoe-me, a lógica colonial. A lógica colonial. Ah, meu Deus, a lógica colonial que outrora organizava arquivos físicos agora se reproduz em repositórios digitais, onde a universalidade do conhecimento ainda. Pessoal, voltamos. Eu tive um ataque de riso. Sério. Com o Chacabatá. Chakrabarti. Meu Deus, eu nunca ia conseguir dizer esse nome. Meu Deus. Enfim, gente, onde a universalidade do conhecimento ainda carrega sotaques eurocêntricos. E aqui, né, neste momento, quem assistiu, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tem no meu. Queria meu. Peraí. Pronto, voltamos. Eu tava atrás aqui do meu Kawaii.
Porque lá no Kawaii eu estou postando essas, né, mini cursos, outras coisas que eu faço. Eu queria mostrar um vídeo em particular, está aqui. Era sobre era sobre pareceristas. Ó, eu gosto de fazer muitas séries de vídeos, vocês perceberam já. É o tal professor, nem quer falar. Pronto. Deixa eu ver aqui. É isso. Pessoal, e antes assim, de nós começarmos, olha, o livro do Mário da Silva, embora. Porque ficou. Pessoal, e antes. Enfim, gente, a maioria é por cara, entendeu? É por cara. Sim, é isso aqui. É porque assim, tava falando aí nesse contexto que esse artigo que a gente tá lendo, ele é um artigo que recusaram, entendeu? Não aceitaram esse artigo porque nem lembro lá. Tem lá eu lendo a justificativa do cara, ele queria que eu falasse bem da IA, não sei, eu não entendi bem o que ele quis dizer. Aí, este aqui, Vida de Parecerista, é eu lendo essa mensagem, esse parecer dele e discordando literalmente de tudo. Aí eu disse assim, não, pronto, já que ele não quis, que aquela revista não quis, que escolheu esse parecer número 2, é o parecer 6. Escolheu ele para avaliar meu artigo, não quer, bom, tá bom, fechou. Pedi lá para não publicar, entendeu? E publiquei na minha própria revista. E vocês agora estão tendo um curso com esse próprio artigo que este ser, que eu ainda não conheço, esse avaliador tal, reprovou. Sem eu entender ainda, não apareceu um erro de português até agora. Metodologia feminina. Objetivos claros, metodologia, tudo. O que esse ser, que eu ainda não sei quem é, o problema é que a gente não sei quem é. Eu queria saber por que o meu artigo ele não quis, ele recusou esse artigo. Qual foi o que tinha dentro dele que ele não quis esse artigo? Aí, se vocês quiserem conhecer, tá nesta série aqui, ó. Voltando aqui. Então, eu ainda me pergunto, o que fez esse parecer lá não querer ter publicado esse artigo na revista? Gente, esse texto não tem mais o que fazer nele, sabe? Olha, outro desafio é a perda da maternidade. Quando um diário do século XIX é escaneado e transformado em PDF, ganhamos acesso ao conteúdo do diário, mas perdemos pistas fundamentais, manchas de tintas que revelam emoções do ou da autora, marcas de umidade que contam a história do seu armazenamento, ou anotações marginais feitas por gerações posteriores. Para o arqueólogo britânico Ingold, esses vestígios materiais são texturas do tempo, elementos que algoritmos de IA focados em eficiência frequentemente ignoram. Ainda mais crítico é o risco de exclusão linguística. Projetos como Transcribus, que é livros transcritos, apesar de revolucionários, são treinados predominantemente em línguas europeias. Documentos escritos em idiomas indígenas, como Guarani ou Iorubá, enfrentam taxas de erros de transcrição 10 vezes maiores. Está lá o artigo. Como consequência, narrativas já marginalizadas correm o risco de serem apagadas duplamente. Primeiro pelo colonialismo, depois pela inteligência artificial. Para o avaliador, isso aqui não tem relevância a ser debatido. Era outra forma de silenciamento. Diante dessas contradições, surge uma pergunta inevitável: a digitalização por IA está salvando memórias ou criando novos tipos de esquecimento? Para a pesquisadora Mayori Linda, adjetiva chamada de Smith, a resposta depende de quem controla a tecnologia. Em seu trabalho com comunidades indígenas na Nova Zelândia, Smith demonstra como projetos colaborativos onde eldos, que são anciões, supervisionam a digitalização de traduções orais. Ou seja, tem lá uma equipe que vai digitalizar o documento e tem os elders que participam e assim, vão meio que assessorando, sabe?
E isso pode evitar a apropriação predatória do conhecimento, ou seja, evitar que certos documentos que não querem vir a público não venham, entendeu? Isso é o direito à privacidade, inclusive. Ok, você está lá digitalizando a história, mas você também está mostrando a privacidade de uma pessoa ao mundo, entendeu? Já iniciativas top-down, como a polêmica apropriação digitalização de artefatos sagrados Hopi por uma empresa estadunidense sem consulta prévia, mostram como a IA pode perpetuar violências históricas. O caminho a seguir, portanto, não é o do entusiasmo ingênuo, entendeu? Nem de rejeição total à IA. Como sugere a filósofa da tecnologia Shannon Vallon, é preciso cultivar virtudes técnicas, usar a IA com humildade epistêmica, reconhecendo que cada avanço traz consigo escolhas éticas. Digitalizar um arquivo não é um ato neutro, mas um gesto político. E, como tal, exige que historiadores, cientistas da computação e comunidades afetadas compartilhem a mesa decisões. Aqui ficou mais um manifesto, né? Análise de Big Data e novas interpretações. Em 2019, um artigo da revista Nature causou furor ao anunciar que algoritmos de IA haviam identificado em registros de navios negreiros século XVIII padrões de rotas conhecidas até então, padrões de rotas comerciais até então desconhecidos. O estudo baseado no banco de dados Voyage revelou como eventos oceânicos e conflitos geopolíticos influenciavam o tráfego transatlântico de forma mais complexa do que se imaginava. Esse é apenas um exemplo de como a Big Data está reescrevendo ou ao menos repaginando narrativas históricas. Contudo, como adverte o historiador Taryn Hatchell, os dados não falam por si só. Eles sussurram segredos enviesados, dependendo de quem os escuta. A promessa do Big Data reside em sua capacidade de revelar padrões em escala macrosocial. Enquanto um pesquisador tradicional poderia analisar centenas de cartas do período vitoriano em uma vida, algoritmos de processamento de leitura natural, PLN, cruzam milhões de documentos em horas, mapeando, por exemplo, a acessão do termo industrialização em discursos parlamentares britânicos entre 1750 e 1850. Projetos como Live Aprender com Máquinas, parceria entre Livraria de Bristol e a Universidade de Cambridge utilizam essas técnicas para entender como a Revolução Industrial alterou não apenas economias, mas percepções de tempo, trabalho e família. No entanto, a sedução pelos números esconde armadilhas. A primeira delas é a ilusão da completude. Quando analisamos registros de imigrações do século XIX através de algoritmos, corremos o risco de tratar ausências, como mulheres não retratadas em documentos oficiais, como meros ruídos estáticos, em vez de vestígios de estruturas patriarcais. Scott. A historiadora John Scott, em seu clássico artigo, né, Gênero e a Política da História, já alertava que a exclusão de certos grupos dos arquivos não é um acidente, mas um sintoma do poder. A Big Data, se usado sem crítica, pode naturalizar essas exclusões. Outro desafio é o anacronismo categórico, ou seja, ao treinar algoritmos para identificar nações ou classes sociais em documentos medievais, projetamos conceitos modernos sobre realidades passadas, radicalmente distintas. Ou seja, a gente sempre quer saber como era lá no medievo, com o olhar de hoje. Tinha bujão? Isso é fazer anacronismos categóricos. A gente tem que pensar com os conceitos daquela época.
A IA, ela faz isso, ela pensa com os conceitos daquela época ou ela pensa com os conceitos mais modernos, já que ela é toda padronizada com os conceitos modernos. É outra questão. Ao treinar algoritmos para identificar nações ou classes sociais em documentos medievais, projetamos conceitos modernos sobre realidades passadas radicalmente distintas. O medievalista francês Jacques Legoff chamava isso de violência cronológica, uma prática que o uso acrítico do IA, pode intensificar. O exemplo notório ocorreu em 2022, quando o modelo PLN, que eu já tinha botado lá em cima, né, classificou relatos de resistência quilombola no Brasil colonial como atos criminosos, reproduzindo a lógica de arquivos produzidos por senhores de engenho. Apesar desses riscos, projetos colaborativos mostram caminhos promissores. Na África do Sul, a Archive Alive utiliza a IA para cruzar registros oficiais do apartheid com diários pessoais de ativistas, criando narrativas multidimensionais que desafiam a historiografia oficial, MBAMB. Já na Índia, pesquisadores do Centro de Estudos para Desenvolvimento Social, Estudos do Desenvolvimento Social, a gente traduz. Centro de Estudos das Sociedades em Desenvolvimento. Desculpa, meu inglês é horrível. Vamos lá. Empregam análise de redes para mapear conexões entre movimentos anticoloniais locais empregam e a diáspora indiana do século XX. Essas iniciativas não substituem o trabalho tradicional do historiador ou da historiadora, mas o expandem, desde que guiadas por uma pergunta central: para quem serve essa análise? A resposta muitas vezes está na ética dos metadados. A coisa que eu estou chamando de ética de metadados, sabe? Quando o projeto Slaved.org vinculou registros de navios negreiros a biografias de indivíduos escravizados, priorizando nomes e histórias pessoais em vez de números, ele não apenas humanizou a Big Data, mas desafiou a lógica desumanizante dos arquivos coloniais. Como escreve a filósofa Donna Wagner, conhecimento é sempre situado. A análise algorítmica só ganha sentido quando reconhece sua parcialidade e abre espaço para vozes silenciadas. Nesse sentido, o maior legado da Big Data talvez não seja técnico, mas epistemológico. Ele nos força a repensar velhas dicotomias, quantitativo versus qualitativo, micro versus macro, e abraçar o que o historiador Carlos Ginzburg chamou de paradigma indiciário, a capacidade de ler o globo no particular e vice-versa. Afinal, por trás de cada curva estatística, há rostos, escolhas e acasos. E é nesse diálogo entre escala e singularidade que reside o futuro da pesquisa histórica. Então, pessoal, ética na reconstrução do passado. Acho que esse aqui é o ponto central do artigo. A reconstrução do passado através da IA não é um ato inocente. Em 2018, um projeto europeu que buscou reconstruir digitalmente o rosto de uma mulher escravizada do século XIX gerou controvérsia ao apresentar uma imagem sorridente e desprovida de marcas de violência, apagando a brutalidade da escravidão sob o pretexto de uma estética suavizada. Como não argume- Como argumenta Rona Benjamin, a IA frequentemente reescreve a história, camuflando conflitos sob uma falsa neutralidade técnica. Esse caso não é uma exceção. Ele revela que os algoritmos, ao interpretar o passado, carregam consigo os vieses e as hierarquias de quem os programa. A relação entre A e poder torna-se mais evidente quando analisamos arquivos coloniais. Nobre, em Algoritmos da Opressão, demonstra que motores de busca perpetuam estereotipos racistas e na historiografia o risco é similar.
Um estudo sobre transcrições automatizadas de cartas de povos indígenas norte-americanos mostrou que termos como resistência eram sistematicamente classificados como rebelião pelos algoritmos, reproduzindo a lógica a lógica dos colonizadores, que originalmente produziram esses registros. Essa dinâmica não se limita ao passado distante. Em 2021, um projeto chileno que utilizou a IA para cruzar fichas policiais da ditadura do Pinochet com depoimentos dos sobreviventes desencadeou um debate ético sobre até que ponto a eficiência algorítmica pode expor traumas individuais em nome da justiça histórica. A antropóloga Rita Segato lembra que a violência de Estado não é um dado estatístico, mas uma ferida aberta que exige cuidado, não apenas processamento rápido. Para comunidades indígenas, a digitalização de saberes tradicionais sem consentimento repete a lógica extrativista do colonialismo, como alerta Smith. Em resposta, iniciativas como Murkut CMS, plataforma de gestão digital liderada por comunidades aborígenes australianas, mostram que é possível subverter essa dinâmica. No Brasil, o povo Guarani Kaiowá utiliza a IA para catalogar plantas medicinais em sua língua nativa, protegendo-as de biopirataria. Esses exemplos revelam que a tecnologia pode ser reapropriada desde e guiada por protocolos éticos e diálogo com as comunidades afetadas. O papel do historiador ou da historiadora, assim, é o de mediador. Crítico adverte que a sedução pelo tecnológico pode levar à ilusão de que dados falam por si, mas, como defende Joe Gold, cabe ao ou à pesquisadora contextualizar o que as máquinas não veem. Quando algoritmos identificam padrões migratórios do século XIX, é o ou a historiador, quem deve lembrar que por trás de cada número há famílias separadas e sonhos interrompidos. A IA pode mapear rotas de navios negreiros, mas só a empatia humana reconta as histórias de quem estava no porão. Diante desses desafios, projetos como Decolony IA, a Coalização Global, que inclui historiadores, cientistas de dados e povos originários, propõe diretrizes para um uso ético da tecnologia, transparência na divulgação de dados e treine os algoritmos, o sentimento prévio das comunidades afetadas pela digitalização e o acesso equitativo às ferramentas tecnológicas. Essas propostas não são utópicas. Em 2023, o Arquivo Nacional da África do Sul adotou um protocolo de revisão comunitária para digitalizar registros do apartado, permitindo que vítimas e familiares vetassem a exposição de documentos sensíveis. Como escreve Ashley Mbembe, a ética na era da IA não é um obstáculo, mas um horizonte de possibilidades. Um convite a repensar não apenas como estudamos o passado, mas como o habitamos no presente. Considerações finais. A inteligência artificial na pesquisa histórica assemelha-se a um rio de águas turbulentas, capaz de irrigar novos campos do conhecimento, mas também de arrasar raízes que sustentam a complexidade do passado. Ao longo deste artigo, exploramos como essa tecnologia redefine a relação entre historiadores e fontes, entre escala e singularidade, entre inovação e ética. Se há uma lição a ser extraída dessa jornada é que a IA não substitui o ofício do ou da historiadora e do historiador, mas o desafia a repensar seu lugar em um mundo onde máquinas aprendem a ler, mas não necessariamente a compreender o que foi escrito. Os benefícios da IA são inegáveis. Projetos como o SVOI e o Strasbourg democratizaram o acesso a arquivos outrora inatingíveis, revelando padrões em escala global e salvaguardando documentos à beira da destruição. Contudo, como nos lembra Nobre, cada algoritmo carrega em seu código as marcas de um passado muitas vezes violento. A digitalização acelerada de acervos coloniais, por exemplo, pode perpetuar visões eurocêntricas não acompanhada por uma
curadoria crítica, como demonstra os estudos de Smith por comunidades indígenas. O entusiasmo com a Big Data também esconde armadilhas. A análise de milhões de registros paroquiais ou discursos parlamentares pode iluminar tendências macrosociais, mas corre o risco de apagar micro-histórias essenciais para entender a textura do humano. Timothy tinha razão ao questionar se dados massivos não nos levariam à ilusão de uma objetividade onde números substituem narrativas. Ou seja, sabe aquela a mentira contada várias vezes se torna uma verdade? Ele está falando isso. Se várias pessoas começarem a contar a mesma narrativa, ela passa a ser verdade. Então, é a quantidade que vale ou é a narrativa que vale, entendeu? É uma coisa assim. A solução, como propõe Joe Gold, não está em rejeitar a tecnologia, mas em usá-la como ponte, uma ferramenta que amplia, sem substituir, a sensibilidade interpretativa do ou da pesquisadora humano ou humana. Nos dilemas éticos, encontramos talvez o maior desafio: reconstruir rostos de pessoas escravizadas via IA, como no caso analisado por Ronald Benjamin, ou enquadrilhar arquivos da ditadura com algoritmos. Exige mais do que conhecimento técnico, competência técnica, demanda um compromisso com a memória viva. A ética aqui não é um checklist, mas uma prática contínua de escuta das comunidades indígenas que reivindicam soberania sobre seus saberes, dos sobreviventes e das sobreviventes dos regimes autoritários e resistem à expropriação de suas dores. O caminho a seguir, como sugere Mbembe, exige que a historiografia os historiadores, que historiadores abracem a IA sem ingenuidade. Isso significa formar alianças interdisciplinares, onde os cientistas de dados aprendem a importância do contexto histórico e os historiadores compreendem os limites e potenciais dos algoritmos. Significa também lutar por um acesso equitativo às ferramentas digitais, garantindo que instituições do sul global não sejam meras fornecedoras de dados para os projetos do Norte. No fim, a inteligência artificial na história não é uma questão tecnológica, mas política. Ela nos confronta com perguntas antigas de novas maneiras. Quem tem o direito de narrar o passado? Como equilibrar a escala e profundidade? O que significa preservar a memória de um mundo em bits e bits? A resposta, como bem sabia Mike Crowley, está no reconhecimento de que o passado nunca está morto e que cada ferramenta que usamos para revivê-lo carrega inevitavelmente as marcas do nosso presente. Então, gente, esse é o artigo. Aqui tá as fontes, que tudo lá, né? Sobre o autor e o DOI. Então, mais um artigo, mais um curso. Gente, e só mais uma novidade. Se vocês quiserem um certificado deste curso, é só vocês. Deixa eu ver aqui. Evento de lançamento. Ó, é formulário para inscrição em minicurso. Vocês podem se inscrever no minicurso. Lá tem minicurso Ser Social, o Manifesto Comunista, leitura do livro do Godek, como escrever um resumo. E vai ter isso aqui em breve aí, viu? Aí vocês podem se inscrever nesse e solicitar. Você se inscreve, se inscreveu, aí isso aqui vai ser sua inscrição. Aí você volta lá e aqui, ó, esse certificado. Você vai solicitar o certificado do minicurso. Aí você escolhe de novo qual minicurso que você quer o certificado. Entendeu? Aí você manda. E assim, mas para ganhar o certificado do curso, você vai, tipo assim, para você provar para mim que você assistiu até aqui, entendeu? Você vai escrever um resumo expandido. Nós já temos, como é? Como escrever um resumo expandido, você pode procurar no site da revista. Você vai escrever um resumo expandido sobre um tema que te chama a atenção nessa leitura dessa aula agora. As Big Data, inteligência artificial, enfim, você escreve alguma coisa sobre esse tema desta aula e envia para o formulário do certificado. Que aí, aí nós vamos avaliar o resumo. Se ele for um resumo muito bom, a gente publica, a gente entra em contato com a publicação posterior
E se for um resumo aqui, a gente, ó, o certificado tá aqui, tá? Mas é para você poder comprovar que você participou da aula, entendeu? E pensou junto com nós. É uma devolutiva sua, ok? Mas é só você mandar o seu, como é? Tá aqui, né? Aí você vem normas para submissão e lá embaixo tem o template, cadê? Template do resumo expandido. Você tem que mandar um resumo expandido, não é um artigo, tá, gente? Olha, resumo expandido sobre o mini curso. Aí esse modelo aqui é só vocês baixarem, editar e mandar. Vocês vão ganhar. Vocês podem ganhar duas coisas, né? O certificado de participação no curso e a publicação do resumo expandido. Gostaram? É sobre isso e tá tudo bem. E assim a gente faz a nossa revista andar. Gente, sobre a revista, só para encerrar, o ISSN dela já solicitei de novo. Vamos ver se vai dar certo. Mandei todos os arquivos necessários, então assim que eu souber uma resposta, já digo a vocês aqui, porque só falta isso para a gente conseguir colocar os trabalhos no Lattes. Falta só ter o ISSN da revista, para a revista poder ser oficializada nos indexadores, tá bom? Então é isso, em breve a gente vai ter. Quando tiver uma resposta, eu vou botar. Então é isso. Vão lá, se inscrevam, peçam e lembrem, olha, o link aqui tá aqui, link oficial da revista Inquietações é esse daqui. Edição atual que nós estamos, tá bom? Tem as diretrizes lá, EV lançamento, normas, pô, tem tudo lá, é só vocês conferir, tá bom? E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Falou!